Um par de longas pernas brancas e delicadas apareceu de repente. A mulher presa no carro tremia de medo. As balas na arma estavam quase acabando. Olhando ao redor, tudo era escuridão. No meio da noite, uma criatura escondida poderia atacar a qualquer momento com um golpe fatal. O desespero tomou conta de seu coração. Ao lembrar do que havia acontecido durante o dia, ela se arrependia profundamente. Seu nome era Julieta. 10 anos atrás, um grande desastre transformou o mundo inteiro em um deserto. Pouquíssimos humanos sobreviveram. Julieta teve a sorte de se juntar a um grupo de sobreviventes. Seu trabalho diário era coletar suprimentos espalhados por aí. Ela não apenas precisava se proteger de outros sobreviventes, mas também dos temíveis ciborgues, que estavam por toda parte. Segundo as regras do grupo, ao encontrar um ciborgue, a única opção era fugir imediatamente, pois sua ferocidade estava além da capacidade humana de combate. Parecia que Julieta estava destinada a voltar de mãos vazias naquele dia, mas, ao se preparar para retornar pela estrada secundária, avistou um trailer quebrado. O veículo estava coberto de sangue, e seu dono, à beira da morte, estava caído ao lado. Era evidente que ele havia sido atacado por ciborgues. O homem, com suas últimas forças, alertou Julieta de que um ciborgue estava trancado dentro do trailer. No entanto, ainda restavam algumas latas de comida dentro do veículo. Julieta hesitou. Em um mundo pós-apocalíptico, qualquer suprimento era extremamente valioso. Valeria a pena arriscar. Respirando fundo, ela abriu a porta do trailer e imediatamente uma intensa luta se desenrolou. Não demorou muito para que Julieta conseguisse matar o ciborgue. No entanto, o dono do trailer já havia perdido muito sangue e não resistiu. Agora aquelas preciosas latas de comida eram dela. O sol já havia se posto, e Julieta precisava voltar para o acampamento antes que a noite caísse completamente. De bom humor pela vitória, ela deu uma última olhada na fotografia colada na janela do carro. Mas de repente o vento soprou a foto para longe. Instintivamente ela virou o volante para tentar pegar. Quando Julieta recobrou a consciência, percebeu que sua perna direita estava presa sob o volante. Ao redor, apenas escuridão. Somente os faróis do carro lançavam uma luz fraca. Ela não imaginava que tinha ficado inconsciente por tanto tempo. Passar a noite ao relento era extremamente perigoso. Precisava pedir ajuda. Mas, por mais que tentasse, o radiocomunicador não respondia. Ficar ali parada não era uma opção. Olhando ao redor, viu sua arma caída a poucos metros. Pegou um gancho de ferro para puxá-la, mas o fio se soltou no momento crucial. Percebendo que não conseguiria a arma assim, Julieta respirou fundo, ignorou a dor e forçou sua perna ferida para fora do volante. A dor era lacinante, mas ela não gritou. Sabia que o menor barulho poderia atrair algo perigoso. Rapidamente, ela retirou o casaco e despejou álcool sobre o ferimento para desinfetá-lo. A dor era insuportável, quase a fez desmaiar, mas ela mordeu os lábios, pressionou as mãos contra a perna e com um estalo agonizante, recolocou o osso no lugar. Seu grito de dor ecoou pela noite. Com muito esforço, ela conseguiu encontrar uma nova bateria para o radiocomunicador e chamou o acampamento, mas ninguém respondeu. Foi então que um som horripilante veio do lado de fora do carro. Julieta virou-se lentamente. Era um ciborgue. Ela pegou a arma rapidamente e se encolheu dentro do veículo, segurando-a firme. O monstro parecia não tê-la notado, mas nesse momento o radiocomunicador tocou alto. Seu coração disparou. Sem hesitar, ela jogou o rádio para fora do carro, distraindo o monstro. Mas, ao fazer isso, perdeu sua melhor chance de pedir socorro. O monstro se afastou. Julieta suspirou aliviada, mas logo percebeu que sua munição estava acabando. Revirando o porta-luvas, encontrou apenas uma lanterna e algumas barras luminosas. Sem outra opção, jogou algumas delas para fora, iluminando o local. Isso ajudou a recuperar o radiocomunicador. Mas assim que o pegou, ouviu um ruído atrás dela. Acendeu uma tocha para ver melhor e ficou aterrorizada. O monstro estava no teto do carro. Ela atirou imediatamente e correu para o banco do motorista. Pelo menos ali não seria atacada por trás. Segurando a arma, manteve os olhos fixos na entrada do carro, mas de repente um braço rasgou a proteção da janela. Julieta se encolheu, mas sua perna foi agarrada. Desesperada, ligou o carro e pisou no acelerador. O monstro gritou de dor ao ser esmagado pelo pneu. Achando que estava segura, ela baixou a guarda. Mas o monstro entrou pelo porta-malas. Julieta disparou várias vezes até que a criatura finalmente recuou. Ela conseguiu contato com o acampamento, mas não sabia sua localização exata. Seus companheiros a instruíram a ligar o sistema de rastreamento do carro. O rádio começou a falhar. Sem outra escolha, ela seguiu as instruções e ativou o GPS. Agora só precisava esperar o resgate. Mas nesse momento o monstro atacou novamente. Julieta usou uma chapa de metal para bloquear a janela. O monstro rugiu e tentou quebrá-la. Ela forçou a perna contra a chapa, resistindo o máximo que pôde. De repente tudo ficou em silêncio. O monstro recuou, mas ela sabia que ainda estava por perto. O carro começou a balançar violentamente. Julieta estava no limite, quase desistindo.
Foi quando ouviu a voz de seus companheiros no rádio. Eles estavam a caminho, mas a esperança logo se transformou em desespero. Seu grupo anunciou que não viriam antes do amanhecer, pois as regras proibiam se aproximar da zona dos ciborgues à noite. Ela se sentiu traída. De repente, o som de um motor surgiu. Alguém estava se aproximando, mas para seu horror não eram seus aliados, eram bandidos. Antes que pudesse reagir, os criminosos a arrastaram para fora do carro. Foi então que o ciborgue apareceu novamente. Em um instante, despedaçou os bandidos. Julieta ficou paralisada. Ela sabia que sua segurança era temporária. O monstro devoraria os bandidos e depois voltaria para ela. Pensando em seus companheiros que a haviam abandonado, Juliette ergueu a arma lentamente. Preferia morrer do que se tornar comida da criatura. No instante em que estava prestes a puxar o gatilho, memórias felizes inundaram sua mente. Antes do apocalipse, em um dia comum, ela conheceu um homem elegante em uma exposição de arte. Seu nome era Owen, o organizador do evento. Fascinado por ela, ele até encerrou a exposição mais cedo para conseguir um encontro. Juliette sentiu uma conexão instantânea. Foi até a casa dele, mas, quando estavam prestes a se aproximar, um pânico inexplicável a dominou e ela fugiu. Owen a seguiu discretamente e descobriu a verdade. Juliette era uma mulher que vivia à margem da sociedade, envolvida com drogas e uma vida decadente. Ela sabia que não era digna dele e cortou qualquer possibilidade entre os dois. Mas Owen não a rejeitou, pelo contrário, mostrou paciência e gentileza, quebrando as barreiras do coração dela. Pela primeira vez em muito tempo, Juliette sentiu esperança na vida. Infelizmente, o mundo foi tomado pelo caos. Ataques biológicos ocorreram em todo o planeta. Owen foi gravemente ferido em uma explosão. No leito de hospital, à beira da morte, ele ainda reuniu forças para escrever no quadro de mensagens: "Eu te amo, nunca desista." Sem palavras, Juliette apenas assentiu, segurando as lágrimas. Foi por essa promessa que sobreviveu até agora. Inspirada por essa lembrança, abaixou a arma. Se não por si mesma, então por Owen, ela precisava lutar até o fim. Pegou um bastão de fogo, uma lata de gasolina e saiu do carro. Derramou o combustível e acendeu o fogo. O monstro logo apareceu, atraído pelas chamas. Com o coração firme, Juliette recuou lentamente, e quando a criatura chegou perto do combustível, ela atirou. As chamas subiram, mas o monstro desviou rapidamente. Ele se moveu por trás dela, a derrubando no chão. Juliette puxou o gatilho várias vezes, finalmente conseguindo feri-lo. Seu corpo cedeu ao cansaço e sua visão escureceu. Quando acordou, o sol já estava nascendo. O monstro ainda estava vivo. Ela tentou atirar, mas não tinha mais balas. Seu corpo tremia de medo. Achava que era seu fim. Mas o monstro não atacou. Em vez disso, passou a mão levemente pelo rosto dela. Um choque percorreu seu corpo. Não era um monstro, era Owen. Juliette se lembrou da forma como ele sempre a tratou. Na noite anterior, ele tentara entrar no carro, mas nunca a atacou de verdade. Por outro lado, quando os bandidos apareceram, ele os eliminou sem hesitação. Owen havia estado protegendo-a o tempo todo. Nos primeiros raios do sol, Juliette abraçou Owen, sentindo um calor que há muito tempo não experimentava. Talvez, como Owen dissera um dia, tudo acontecia por uma razão. Eles nunca poderiam voltar a ser como antes, mas o amor entre eles nunca morreria. Agora que tinha uma segunda chance, Juliette nunca mais o deixaria. Eles ficariam juntos para sempre.